Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um encontro da Redes Vidas Ativas, ao vivo, e depois a gravação disponibilizada aí para quem não pôde estar conosco nesse momento presencial e acompanhar aí esse nosso encontro deste mês de maio de 2025. Eu sou Marcos Vinícius, eu sou educador do Programa de Desenvolvimento Humano pelo Esporte, aqui do Centro de Práticas Esportivas da USP. O programa e o centro fazem parte aqui da Redes Vidas Ativas, que é um coletivo de coletivos. É um grupo que foi formado em 2020 e reunindo coletivos que trabalham com esporte e desenvolvimento humano, atividade física, saúde, mobilidade ativa. Já tivemos também preocupações, né, com a questão do meio ambiente, segurança, enfim, diversos temas, fatores que impactam as possibilidades das pessoas, das sociedades terem modos de vida mais ativos, né, que impactam nossa capacidade de nos movimentarmos, de interagirmos entre nós, com a cidade, com o meio em que vivemos, né? E desde então a gente tem feito vários encontros, e no último ano e este ano também a gente tem feito encontros alternados, encontros mensais com pessoas convidadas, com temas mais específicos, e encontros mais informativos, para uma troca de informações, troca de agendas, enfim, para uma sintonia, uma sincronia e uma sinergia de ações desses coletivos, tá bom? Então, fica o nosso convite para que todos que estão aqui presentes façam parte da rede, quem não está ainda. A gente tem um e-group só, tá? Então, quem quiser deixar o e-mail, onde a gente troca algumas mensagens, não muitas. Então, quem quiser deixar o e-mail, fazer parte do e-group, tá? Daí a gente não corre o risco das informações, principalmente dos encontros mensais, não chegarem a vocês, né? Então, deixa o e-mail, ainda hoje, a gente coloca vocês no grupo, tá? E também a gente compartilha um resumo do encontro, e nesse resumo, nesse documento, vocês também vão poder acessar todas as reuniões que já ocorreram, tá? Tem um resumo de praticamente todos os encontros que nós já realizamos, tá bom? Então, esse encontro é um encontro bastante especial. A gente tem 2 pessoas convidadas, e eu vou passar a palavra aqui para o Will, que vai fazer a mediação. E a dinâmica é tranquila, pessoal, são 15, 20 minutos de cada fala, e depois a gente vai interagir bastante. Então, essa é a ideia da rede, né? Essa troca, esse compartilhar aqui de conhecimentos entre todos nós, tá bom? Vai lá, Will. Muito obrigado, Marcos. Obrigado aí pela introdução. O Redes é um espaço que está no nosso coração, né? E poder a gente partilhar de pensamentos, né? De pessoas que estão lutando, trabalhando, pensando, estudando, realizando, né? Por um mundo melhor, né? Tendo modos de vidas ativos, né? Tendo vidas ativas, tanto com o corpo em movimento, quanto o pensamento também em movimento. Queria introduzir que a nossa reflexão, e eu vou puxar um pouco da sardinha aqui, porque eu represento aqui o Instituto Tecoporã. É uma organização que acredita, né, e atua com esse propósito e a missão de promover o bem viver. O Alberto Acosta, nessa introdução, eu queria, que tem a ver com o nosso tema de hoje, ele traz no seu livro, que chama O Bem Viver, um pequeno parágrafo. E eu queria só destacar, porque ele conversa com com as 2 pessoas que vão trazer um conhecimento hoje aqui para a gente, as suas experiências. Ele fala assim, ó, a transição à sociedade pós-extrativista
se dará sobre bases ecológicas e com crescente equidade social, sobre fundamentos eminentemente democráticos, ou não se dará. Devemos aceitar que nenhum processo econômico pode ser sustentável se não respeita os limites dos ecossistemas, e que a economia é parte de um sistema maior e finito, a biosfera. Portanto, o crescimento permanente, como já dissemos, é impossível. O Alberto Acosta é um escritor, um pensador, economista, foi ministro da Economia do Equador e propõe, né, essa reflexão à luz dos povos originários, que a gente precisa repensar o nosso modo de viver, né? A gente precisa repensar outros mundos, né? E a proposta desse mês, da nossa reflexão, é refletir justamente sobre o direito de viver em cidades mais humanas, né? E sobre a urgência da gente criar espaços de proteção para as infâncias, para a criança, para o adolescente. E a gente vai ter duas pessoas que vão compartilhar as suas experiências aqui com a gente. Então, a gente tem a honra de receber aqui na nossa mesa, né, simbólica, na nossa roda, a Mariana Vandart. Muito obrigado, Mariana, né, do Cidade Ativa. E ela vai apresentar para a gente aqui um projeto que chama Cidade do Sim. Então, uma alegria receber tu aqui com a gente, né? Essa iniciativa busca tornar os espaços urbanos mais acolhedores e ela vai poder compartilhar dessa experiência aqui com a gente. E logo na sequência, também tenho a honra de receber um tecoporanzense aqui, que é o Alê. Alê, seja bem-vindo aqui na nossa roda também. Alessandro Costa, ele lidera o nosso programa Esportes da Cidadania em Ação, que acontece na região central, e a gente tem institucionalmente uma agenda em torno do dia 18 de maio, né? Que é o Dia de Combate, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E é uma data que a gente vem trabalhando já há muitos anos, e o Ale vai compartilhar um pouquinho dessa experiência, de como tem sido tocar esse trabalho. Então, Mariana, para a gente começar esses trabalhos, eu queria te convidar aí para vir para assumir o microfone. Obrigada, Will. Bom dia a todos e todas. É uma alegria estar aqui compartilhando desse trabalho, também aprendendo com vocês. Assim, acho que esse é um espaço que fica muito evidente isso a cada encontro nosso, sempre tem novos aprendizados e novas perspectivas, novas construções. Então, é um prazer estar contribuindo aqui um pouquinho. Bom, sou Mariana Vandart Clemente, de formação inicial arquiteta urbanista. Há uns 4, 5 anos eu comecei a enveredar também para o caminho da educação, unindo aí essa questão de territórios educadores e como que as nossas cidades podem promover mais aprendizagens para as infâncias especificamente, mas também para todos nós, né? Então, a cada momento que a gente sai para uma caminhada, que a gente sai para se movimentar, a gente tem a possibilidade aí de ampliar as nossas perspectivas sobre a cidade também. E aqui eu vou compartilhar a minha tela com vocês para fins ilustrativos e organizei aqui a minha fala um pouquinho para contar, né, trazer um panorama geral de onde partimos, quem é a Cidade Ativa, caso tenha alguém aqui que não conheça, e apresentar esse programa específico que é a Cidade do Sim, que eu já vou contar também de onde surgiu tudo isso, né, qual que é a origem desse programa que a gente criou há uns 4, 5 anos atrás. Bom, na Cidade Ativa, a gente aí é um grupo majoritariamente formado por arquitetos urbanistas e a equipe núcleo, né, em 90% mulheres, e a gente busca aí todos os nossos programas e iniciativas promover, né, cidades mais acolhedoras, no sentido de serem mais inclusivas e acessíveis para todas as pessoas, resilientes, onde a gente vai valorizar o meio ambiente e entender que transição é essa, né, como o Will bem trouxe ali no começo, que a gente pode fazer considerando todos os aspectos que envolve quando a gente está falando ali da crise que a gente está vivendo, e mais saudáveis, promovendo essa segurança, né, promovendo saúde e bem-estar. Então, nada disso é separado, né, mas esses aspectos, esses princípios, eles vão se interligando na nossa prática. E a gente é movida por esses
valores, né, por esses princípios, assim, de ter bastante excelência naquilo que a gente faz, naquilo que a gente entrega, né, sempre muito baseado em dados e em justificativas que a gente consegue aí falar e conversar com diferentes públicos. A gente sempre gosta de entender quais são as tendências e as inovações possíveis, a gente gosta sempre de se reinventar na forma como a gente faz o que a gente faz. A gente tem um aspecto também muito forte do nosso trabalho, que é essa sensibilidade, né? Então, quando a gente está ali fazendo processos de escuta e engajamento, de valorizar todas as histórias que são trazidas e todas as histórias que compõem aquele ambiente, aquele espaço público que a gente está buscando transformar, regenerar. Justiça, né? Promovendo essa justiça equitativa mesmo dos espaços e da ocupação desses espaços nas nossas cidades. E a colaboração, assim, a gente não faz nada sozinho, a gente, desde o princípio, esse pilar, assim, guia todas as nossas práticas e as nossas ações, né? Então, colaboração com o poder público, com lideranças locais, entre a própria equipe também, na elaboração de propostas, com parceiros. Então, esse é um pilar bastante forte aqui da nossa atuação também. E tudo isso se configura um pouco nesses 3 eixos que a gente faz o que a gente faz, né? Então, nenhum deles são separados, todas as nossas ações vai ter um componente ou outro, às vezes com maior ou menor intensidade, mas a gente acha muito importante sempre a gente conhecer e reconhecer aquele território que a gente está atuando. Então, através de escuta, de pesquisa, de avaliação, de processos de engajamento, de conhecer essas histórias, né, que vão compor aquele espaço. Depois a gente passa para esse pilar de criar e co-criar. Então, é o fazer junto, né? Não é fazer para, mas é fazer com essas pessoas que estão ali inseridas naquele território e que são afetadas direta ou indiretamente pelas transformações dos espaços. E o formar e informar, que é onde a gente gosta também, né, de depois consolidar muitas das nossas práticas em relatórios, em palestras, em webinar, em cursos, porque a gente quer que né, todas as experiências que a gente tenha possa aí possivelmente inspirar, sensibilizar outras pessoas. Então, já fico aqui fazendo um jabazinho também, que no nosso site tem todos os relatórios disponíveis, assim, todos abertos para quem quiser saber mais sobre as ações que a gente faz. E aqui só um panoramazinho de por onde a gente já passou, né? No ano passado a gente completou 10 anos e foi um marco, assim, da nossa história. E a gente percebeu, né, o impacto dessa nossa caminhada, assim, e de olhar para tudo isso e ver quantas pessoas que já fizeram junto com a gente o que a gente faz e uma motivação da gente continuar aí se reinventando na forma como a gente transforma as cidades, né, e faz essa transição para lugares mais acolhedores, resilientes e saudáveis. Entrando propriamente agora, então, no Cidade do Sim, né? A gente tem outros programas ativos. O Cidade do Sim é aquele que vai olhar para essa cidade, né? O que é essa cidade feita para e com as infâncias, né? Como é que a gente olha para crianças, para bebês, para a primeira infância, para crianças ali que estão no fundamental e aí no ensino médio, como essa cidade vai também apoiando o desenvolvimento pessoal, social, né? Desses pequenos que vão evoluindo junto com a nossa cidade. Então, a gente teve, assim, grandes discussões lá atrás, em que a gente olhou e falou assim, né? Poxa, muitas vezes as cidades, a gente acaba precisando dizer muito não para as crianças. Não pode isso, não pode aquilo, não corre, não vai, não mexe, não encosta, né? É não, 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 não. Então, assim, né, por que as crianças são tolhidas? Ou por que a gente precisa colocar esses contornos tão rígidos, sendo que a gente tem um espaço que poderia ser esse lugar inclusivo, né? E de convite para crianças estarem na rua. Então, essa foto para mim é bastante emblemática, porque pouquíssimas vezes eu vi um bebê engatinhando no asfalto. Né? Essa foto é de uma ação que a gente fez em Registro no interior de São Paulo, de transformação de um espaço público, e que é isso, né? Esse responsável, essa pessoa responsável por essa criança sentiu confiança e segurança de colocar o bebê para engatinhar ali, né? Então a gente foi levantando todas essas possibilidades e a gente falou, não, peraí, tem alguma coisa errada, né? Não são as crianças que não podem, são as cidades que não estão configuradas para receber todas essas possibilidades que vêm junto com a infância, né? E o Cidade do Sim começou com um manifesto, então a gente começou a levantar esses questionamentos, a gente organizou, né, num texto que foi aí também, a gente teve contribuições de várias pessoas, hoje tem, se não me engano, mais de 120 pessoas e organizações que assinaram o manifesto, ele está disponível lá no nosso site também. E foi assim que surgiu Cidade do Sim, né? Com essa inquietação, com essas indignações, assim, muito também trazida pela Gabriela, que é a nossa diretora, depois que ela foi mãe, que ela falou, nossa, meu olhar mudou completamente.
na cidade relacionada com as crianças, né? E a gente começou a organizar todo esse pensamento. Então, o manifesto, ele carrega um pouco desses princípios, né? De que é, então, uma cidade que diz sim para a criança, que a cidade pode estar, que a criança pode estar ali naquela cidade com segurança, com acessibilidade, com saúde, né? Uma cidade que é inclusiva, que inspira essas crianças a se desenvolverem, a descobrirem novas possibilidades, né? Que são mais resilientes e, claro, que também são lúdicas, né? Então, é resgatar também esse lúdico a partir da infância, mas também para nós adultos, né? Que a gente percebe que no processo a gente vai perdendo, às vezes, um pouco dessa ludicidade também. Então, trazer tudo isso a partir das infâncias, mas que extrapola, né? Porque uma criança, ela tem ali um ambiente, uma rede ao redor dela, né? Então, isso extrapola para cuidadores responsáveis que estão ali apoiando para o desenvolvimento dessa criança. E agora, entrando um pouquinho mais especificamente, o que a gente faz, o que a gente tem feito, né, com tudo isso e como que a gente aplica esses princípios e esses conceitos dentro do Cidade do Sim. Ai, obrigada, por mandar aqui no chat. O ano passado, a gente fez um curso que a gente contemplou e que a gente organizou tudo isso que a gente já vem fazendo das ações e atividades no Sesc CPF. Foi um curso aberto, a gente teve a maior parte do público ali eram de educadores, o que foi bastante legal também, né, de pensar nesse lugar da escola, que é onde as crianças passam mais tempo, muitas vezes, ali nas infâncias dela, para esse desemparedamento, né, para trazer esse verde para dentro da escola, para as crianças irem ocupar as ruas também. Então, a gente olhou, a gente, né, estruturou e organizou esse curso, essa primeira edição do curso, a gente tem a intenção de fazer mais também, para que essas pessoas pudessem, né, ele foi dividido em 2 dias. Então, a gente primeiro resgatou um pouco dessas infâncias, né, para as pessoas se resgatarem mesmo quem foram elas nas infâncias, né, o que elas podiam, o que hoje elas veem que as crianças de hoje não podem fazer. E no segundo dia a gente trouxe como, então, de fato, essas pessoas que estão ocupando esses lugares, que muitas vezes direcionam, né, o desenvolvimento dessas crianças, poderiam ali começar a colocar nas práticas do dia a dia. Então, a gente também trouxe essa conceituação, né, do que é a criança. Muitas vezes ela está naquele lugar do futuro, né? Então, o que a criança vai ser, o que ela está, né, para onde que ela está indo e tal. E quando a gente olha para a criança já é no tempo, do aqui, do agora, do presente. Ela já tem quereres, né? Ela não vem num papel em branco, assim, ela já traz aquilo com ela, das personalidades, do desejo, daquilo que ela tem mais familiaridade, daquilo que ela se interessa mais. E a criança pode, né? Ou estamos no caminho para que ela deveria poder ter o apoio aí ao desenvolvimento das suas competências dentro de cada faixa etária, claro, né? Mas tirando um pouco dessa visão adultocêntrica, né? De poder e de controle que muitas vezes reforçam esses nãos, né? Então, ela ainda não pode, ela ainda não lê, ela ainda não faz. Então, o que a gente pode fazer para, de fato, apoiar para esse desenvolvimento da infância, né? E aí, claro, a gente tem apoio aí, né? De vários marcos legais que, de fato, dizem que a criança ela tem o direito desde o momento que ela nasce, né? Então, como é que a gente pode, de fato, refletir isso na transformação e na configuração das nossas cidades, né? Mas acho que trazer a criança para esse lugar do aqui e do agora, porque criança é isso, né? Não, ela não quer depois, ela não quer dali 5 minutos, é esse tempo do aqui e do agora. Isso traz muitos aprendizados para a gente também, né? Enquanto adultos. Então, aqui a gente também, né, dentro do curso, a gente teve atividades práticas, a gente usou aquela ferramenta do periscópio, não sei se vocês conhecem, mas que ela foi desenvolvida pela NACTO, que é uma agência estadunidense, que é um equipamento que você anda com ele, assim, e você vê o que uma criança de 3 anos, mais ou menos ali 95 centímetros de altura, vê quando está andando pela cidade. Então, ela está ali na altura do escapamento dos carros, ela está vendo ali, né, só o quadril das pessoas, então essa referência que a criança tem, ela perde um pouco, né, disso quando ela está na cidade, porque de fato é uma escala que não está feita e configurada para criança, né? Então a gente também foi aí compondo o curso a partir de experiências teóricas e práticas. Um outro lugar que a gente tem também desenvolvido é no engajamento de jovens e adolescentes, né? Então, esse é um projeto recente que a gente fez no ano passado, que foi junto com a BIG, que é a Iniciativa Global de Segurança Viária, o Detran de São Paulo, com o apoio da Unicef, em que foi, de fato, para a gente ouvir jovens e adolescentes para o que poderia ser feito para melhorar a segurança viária no estado de São Paulo. Então, né, esse público de 15 a 24 anos é o que mais morre
mortes e lesões no trânsito, né, em ocorrências no trânsito, e eles não são, até então, né, não eram ouvidos para entender o que está acontecendo para que os jovens sejam esse público que mais morre, né? Então a gente desenvolveu diversas metodologias participativas e a gente também criou um portal com essas informações, né, de uma maneira que essa linguagem chegue aos jovens. Então, no processo de construção desse portal, dessa linguagem, a gente consultou alguns jovens para, tipo, validarem esse conteúdo, né, entenderem se era esse caminho ou não, e vieram, e é super, assim, é super curioso e rico, porque vieram comentários do tipo, nossa, isso aqui, essa linguagem não, tipo, isso aqui é um assunto sério, a gente precisa tratar de uma maneira séria. Então, foi um aprendizado muito importante também de ter essa relação com os jovens no processo de construção, né? Inclusive, a pesquisa, né, dentro do portal do Detran, depois eu posso colocar o link aqui para vocês, tem uma pesquisa que é para continuar ouvindo os jovens, que vai até o final de maio. Então já fica um convite e um pedido aqui para vocês também, se vocês tiverem redes, assim, puderem divulgar essa pesquisa, é super importante para que eles deem opinião, né, de o que é a segurança viária e como que a gente pode incluir aí ações dentro do órgão, né, que rege a segurança viária no estado de São Paulo, para serem consideradas. E no chão, né, da escola, a gente trabalhou com 4 escolas em que a gente desenvolveu algumas ferramentas lúdicas e interativas para, de fato, entender como que essa ferramenta pode se tornar também algo pedagógico para ser trabalhado dentro das escolas. Então, a gente desenvolveu um jogo que chama Desafio Sinistro, em que tem algumas cartinhas dentro de mobilização, fiscalização, estratégias e ações para o trânsito, em que os jovens eram convidados a criar soluções baseadas nessas cartas ou outras, né, que vieram aí, né, essas estratégias, elas vieram do plano de segurança viária, em que eles puderam aí também ter conhecimento dessas estratégias e escolher aquelas que fazem mais sentido, né? Então, a gente se baseou aí nos princípios do jogo de RPG, que é uma linguagem acessível para os jovens também, né? Então, a gente sempre buscou isso. Como é que a gente conversa com esse jovem, né? Como é que a gente sensibiliza e conscientiza? Talvez não seja uma palestra, e realmente, assim, o nosso momento de fala nessas oficinas com as escolas foi muito pontual, foi muito mais coisa interativa em que eles mesmos iam se descobrindo ali naquele processo, né? E depois disso a gente consolidou tudo num relatório, que em breve vai estar disponível online, com todos esses achados e com esses principais votos, né? De quais são as estratégias, então, que esses jovens escolheram. A gente também fez uma caminhada da segurança viária, onde a gente tinha algumas perguntinhas do tipo, todo mundo começava numa fila, e a gente tinha uma pergunta, por exemplo, você se desloca fácil da sua casa até a escola? Se sim, dê um passo à frente, se não, fique onde você está. Né? E aí a gente começou a ter algumas percepções bem ali no momento de essa diferença também entre a própria turma, né? Então, você já sofreu alguma questão no trânsito, né? Algum sinistro, você já foi atropelado? Dê um passo à frente. Então, a gente começou a ver isso também que a gente vê nos dados e nos números, que às vezes acabam sendo distantes, acontecendo ali na prática, né? Isso também foi uma forma que a gente encontrou de sensibilizar. E aí, no final, esses jovens eram convidados a apresentar suas propostas do porquê que eles escolheram aquelas estratégias, porquê que eles acham que determinada ação vai ser mais eficaz do que outra, e tudo isso chegou na mão do Detran, né? Chegou na mão do Detran, chegou na mão da Unicef. Então, acho que é um primeiro passo para a gente, de fato, começar a incluir aí, né, as vozes de jovens e adolescentes para o planejamento da segurança viária. Além disso, também, né, voltando um pouquinho aqui para o processo das infâncias, a gente participou do Ruas de Brincar em 2021, 2022, que é um programa da Prefeitura de Jundiaí para abrir as ruas aos domingos e feriados para as crianças poderem ocupar de novo esses espaços que era comum nas nossas infâncias, né, e que se perdeu ao longo do tempo. Só que a Prefeitura tinha um problema que ela não conseguia entender que o programa já estava ativo, mas ninguém queria, né, fazer o programa. Então, a gente fez um diagnóstico participativo, conversou com os moradores locais para entender o que faltava. E, a partir disso, a gente construiu um guia, passo a passo, para esses moradores, com uma linguagem super simples e bem direta ao ponto de como que faz, então, para solicitar, né, uma rua de brincar. Então, nesse processo, a gente teve várias descobertas também, né? Então, assim, responsáveis dizendo que, não, mesmo que tivesse a rua de brincar, eu não vou, porque vai ter aquela pessoa de moto que vai passar, que vai furar o bloqueio, que vai passar rápido. Então, eu tenho insegurança ainda assim, né, de caminhar com as crianças e tal. Então, tudo isso foram sendo achados para a prefeitura também entender quais estratégias ela precisava desenvolver para apoiar o programa e não, né, somente disponibilizar o decreto e ter essa possibilidade.
ali naqueles bairros. Então, a gente também fez um processo de algumas ativações com várias atividades para entender que brincadeiras eram essas que poderiam ser, né, incentivadas ali na rua. Então, a gente comprou, né, e fez uma composição de alguns materiais que eram bem versáteis, a gente disponibilizou para as crianças e entendeu como é que as crianças iam interagir com aquilo, desde bebês até crianças ali de 11, 12 anos, né? Então, disso também a gente pôde sugerir para a prefeitura um kit mínimo que ele entrega, né, que a prefeitura entrega para essa pessoa que vai solicitar ruas de brincar, para apoiá-la também nesse processo, né? Então, é muito além do que só o cavalete para bloquear a rua, né? Então, precisa desse processo de incentivo também para que essas crianças possam ocupar as ruas, né? E assim, coisas simples, gente, tipo aqueles giz bastão, corda, materiais tipo caixote, que são muito versáteis, foram os elementos aí que compõem, né, o kit hoje em dia. Então, quando a gente fez essas ativações, a gente teve aí um grande, né, aumento de número de crianças ocupando, e adultos também ocupando esses espaços, e aí foi super legal também ver essas brincadeiras intergeracionais acontecendo, né? Então, o pai ou a mãe ensinando a criança a brincar de peão, né? E responsáveis dizendo, nossa, nunca vi meu filho ficar o dia inteiro sem o celular, e aqui ele nem lembrou que o celular existe. Então, acho que isso também é muito importante, né? Para a gente ir resgatando, assim, esse lugar da infância, do movimento, né? Do ocupar o espaço através dessas diferentes manifestações. Aqui também foi um projeto que a gente fez junto com o Banco Mundial, a CET de São Paulo, em 2022, que foi para entender como que as rotas escolares poderiam se tornar mais acessíveis e seguras para todas as crianças. Então, a gente fez o estudo a partir de 2 bairros de São Paulo, que foi Itaquera e Jabaquara. Junto com essas escolas, a gente desenvolveu várias atividades para escutar aquelas crianças e algumas estratégias e tipologias de projetos que, depois esse documento também está acessível, ele foi entregue para a CET para, né, implementar nesses e outros bairros, assim. Então, foi um processo também de escuta para entender como eram esses deslocamentos, o que elas encontravam no caminho, quais eram as inseguranças ou aqueles processos que tornavam mais seguros esses caminhos, né? E entender também o que a gente poderia propor a partir de um lugar que não era totalmente vinculado a esses bairros que a gente estava fazendo, porque cada lugar vai ter a sua particularidade, mas tipologias mesmo de projetos que são indícios, né, e diretrizes que daí são adaptados conforme a realidade de cada local. Então, aqui dá para ver um pouquinho, né, de como ficou o relatório, e a gente engajou tanto crianças ali 4, 5 anos, 3 anos, até crianças do Fundamental 2. Né? Então, também adaptando esses processos de escuta. Então, como é que a gente escuta um bebê, né, uma criança que ainda precisa, muitas vezes, de um intermédio de um adulto para a gente conseguir fazer essas escutas. Então, foi através de contação de histórias, né, de ferramentas mais lúdicas, enquanto que no ensino fundamental a gente pôde conseguir trabalhar, né, com mapa e com essa parte cartográfica para eles indicarem para a gente como que esses caminhos poderiam ser mais acessíveis. Por fim, estou acabando aqui, é o último projeto que eu trouxe, mas para mostrar um pouquinho dessa diversidade, do que é possível, né, dentro da cidade do Sim. Em 2022, a gente desenvolveu esse guia junto com o Movimento Unidos pelo Brincar, no qual a gente reuniu 16 projetos brasileiros em várias regiões do Brasil que de fato ampliam espaços de brincar em territórios vulnerabilizados. Então, esse foi o recorte do guia. E a partir disso, a gente entendeu um pouquinho das estratégias que foram usadas dentro desses projetos. E a gente elencou algumas ações possíveis para que, principalmente gestores, né, esse guia foi voltado para gestores públicos, pudessem ampliar os espaços de brincar em territórios vulnerabilizados, que muitas vezes é onde tem a maior carência, né, quando a gente olha assim para os territórios onde os espaços de lazer são muito quase que inexistentes, né, ou com pouca oferta ali naquelas regiões. Então, a partir desse estudo, a gente identificou 4 estratégias para ampliar os espaços de brincar, que pode ser, de fato, você ampliar um espaço, né? Então, aumentar ali área de lazer, área de calçadas, mas muitas vezes isso não é possível. Aí a gente identificou uma segunda estratégia, que é de qualificar. Então, tá bom, eu tenho um lugar, como é que eu qualifico esse lugar? Né? Como é que eu trago mais atividades, muitas vezes temporárias, ou pinturas, enfim, intervenções que aos nossos olhos podem ser simples, mas que pode transformar aquele espaço.
Se ainda assim eu não consigo, eu tenho a estratégia de ocupar, que é fazer eventos temporários, né? Então, um dia que a gente vai pegar, por exemplo, a ativação de uma rua de brincar, né? Das 9 às 18, a gente vai transformar esse espaço aqui num espaço de brincar. E o naturalizar, que é meio transversal, né, a todas essas outras estratégias, que é de fato trazer mais verde, trazer mais natureza, trazer mais elementos naturais para que as crianças voltem a ter essa relação, né, com os espaços urbanos. Então, dentro do guia tem como, né, a gente identificou essas estratégias de como ampliar esses espaços a partir dessas estratégias e também a gente indicou processos, né? Então, como é que eu faço? Como é que eu chego? Como é que eu escuto essa comunidade? Como é que depois eu vou transformar isso de fato num projeto? Então, também tem essa parte mais de estratégia, essa parte processual, digamos assim, no guia. E para finalizar, né, acho que tudo o que move a gente no Cidade do Sim, essa frase resume super bem, que é: a gente fez e a gente imaginou o mundo que a gente vive hoje. Então a gente pode reimaginar e a gente pode refazer esse mundo que a gente vive hoje. E acho que é um pouco do que a gente vem tentando fazer aqui em todas as iniciativas que a gente está envolvido. É isso, gente. Muito obrigada aí pela escuta, pela atenção e seguimos. Muito obrigado, Mariana. É inspiração, né, galera? A cabeça já vem fervilhando aqui. Quem lidera a organização, projetos, educadores, vão anotando suas perguntas, deixa escrito aí, e daqui a pouco a gente volta aqui, abrindo a roda para todo mundo. Então, Ale, agora é com você, meu querido. O microfone é seu. Bom dia, galera. Eu sou o Alessandro, todo mundo me conhece como Ale. Hoje eu vim preparado, não vim sozinho. Estou com a Leidiane Sommer. A Leidiane, ela é supervisora técnica no projeto ECA. Eu e a Leide, a gente fazemos a gestão ECA Centro, que são 5 núcleos de atuação com crianças e adolescentes, tá? Levando o esporte diferenciado. A gente fala que tem um temperinho a mais. Mas eu gostaria, antes de passar a palavra para a Leide se apresentar, pegar uma fala da Mariana, que acho que tem muito a ver com esse tema do 18 de maio. A Mariana falou muito de segurança viária. E eu vou para um outro lado, e a pergunta, hoje nós estamos aqui, acho que com 8 a 10 mulheres, 8, 9 mulheres, né? Quantas mulheres aqui se sentem seguras andando à noite no centro da cidade ou no bairro onde reside? Ou mais longe, né? Quantas mulheres já foram assediadas no trânsito de São Paulo? Eu acho que essa é uma pergunta bem provocadora e que norteia um pouco, ou norteia muito da fala sobre o 18 de maio. Algo que o Instituto Tecoporã defende, briga por conscientizar, sensibilizar e mobilizar crianças e adultos, detentores ali dos seus direitos, dos seus deveres, para que consigam tentar viver num Brasil mais justo, num país mais seguro, e que dê liberdade, a verdadeira liberdade, a cada mulher, a cada homem, a cada criança que anda sozinha, está lá o seu pai, sua mãe, trabalhando e que não tem essa condição de estar monitorando 100%, 24 horas essa criança do ir e vir. Então, acho que é uma fala até um pouco de desabafo com relação a tudo aquilo que o Instituto tenta promover. Sou psicólogo de formação, também sou da área da administração, conheci o Instituto há 4 anos e venho dedicando minha vida, o meu conhecimento, se aperfeiçoando e se capacitando cada vez mais para promover um olhar diferenciado, igual a Mariana trouxe, um olhar diferenciado para essas crianças. Mostrar que dentro do ciclo de desenvolvimento dessa criança, o mundo é belo, o mundo é bom, e que tem o tempo certo para essa maturação, e que eu não preciso pular essas etapas. Tá? Leide, quer se apresentar? Meu braço direito, esquerdo, perna direita, esquerda. Bom dia, eu sou a Leidiane Delmonte Sommer. Eu estou no Instituto já vai fazer 11 anos, então tem uma caminhada aí. Uma coisa que eu aprendi muito foi esse olhar humano dentro do Instituto. E falar do 18 de maio, que virou um projeto meu e de uma colega de trabalho, que é falar sobre educação sexual para profissionais,
para os pais, para a gente conseguir mover também esse público, né? Porque quando a gente se conecta com as crianças, com os adolescentes, a gente consegue ali fazer mudanças, mas não digo simples ou fácil, mas é mais fácil se conectar com eles. Mas como a gente chega até esses adultos que estão cheios de armaduras, e como a gente vai tirando essas armaduras aos poucos para trazer essa importância do que a gente está falando aqui, vamos falar aqui também. O Instituto não é um bebê, apesar do nome ser novo, Tecoporã, é um bebê que vai completar 20 anos, nasceu lá atrás, ao berço do piloto Rubens Barrichello, e que em 2023 para 2024 tivemos essa mudança institucional, né? E que não perdeu suas raízes, não perdeu a sua filosofia, o seu jeito de trabalhar. E tem essa veia de, por meio da educação pelo esporte, por meio do movimento, por meio da cultura e por meio da assistência social, promover esse acolhimento das crianças e adolescentes e da família, com essa filosofia do Tecoporã, com essa filosofia do bem viver. A gente tem, o William trouxe no começo da fala, um calendário institucional, né? Nós temos, quando a gente fala, não é só chegar, rola o melão na quadra e vai se divertir. Não. Todo o trabalho dos educadores do Instituto tem uma intencionalidade, tem um propósito. E para isso nós temos um calendário institucional que é trabalhado em quadra, em chão de quadra com essas crianças. Como eu bem disse, um dos temas é o 18 de maio, então trabalhamos essa temática de maneira lúdica, de maneira esportiva, dentro de atividades com as crianças e adolescentes. Não só esse tema, como paternidade ativa, mulher no esporte. A Mariana teve até um slide da Mariana, que tem as crianças jogando amarelinha, brincando de pega-pega. A gente tem a Semana do Brincar esse mês. A gente fala do mês do suicídio, a gente fala de consciência negra, raízes do Brasil, enfim, os Dias dos Povos Originários. Então, nós temos um calendário institucional bem robusto e que são temas que entendemos ser importantes para serem trabalhados com essas crianças, para que cada vez mais elas saibam se defender, saibam dos seus direitos, saibam dos seus deveres, saibam a quem recorrer. Aonde eu devo ligar? Então, munir essas crianças de informação para que elas cada vez mais fiquem alertas a segundas intenções, esse é o nosso propósito, esse é o que nós fazemos dentro dos temas sociais, conscientizando essas crianças. E o 18 de maio, nós temos uma ação que é realizada desde 2016, e essa ação a gente chama ela de Caminhada Faça Barulho pelo 18 de Maio. Tem um site muito legal para aqueles que querem trabalhar, ter acesso à informação, conteúdo, que é parceiro, né, nessa ação institucional, que é o façabonito.org.br. Lá tem conteúdos muito bacanas mesmo, que falam da história do 18 de maio, tem folders que podem ser multiplicados em trabalhos pedagógicos com as crianças, enfim. Acho que eu já dei uma pincelada nessa parte toda institucional e do qual que é o nosso propósito. Eu vou deixar a parte pedagógica da ação Caleide, mas antes eu gostaria que passar um vídeo. A gente foi um vídeo feito em 2023, tá? Carregamos a bandeira institucional ainda com o logotipo antigo, mas a filosofia de trabalho continua a mesma. Eu vou pedir esse favor para o Marcos. Tive um problema aqui com o OneDrive, gente. Estava tudo preparadinho, sumiu tudo. Tá sem som, Marcos.
Tá sem som? Tá sem som. Espera aí. Vamos ver. Contra o abuso! Diz que sei! Pé no chão! Mão no coração! De mãos dadas todos juntos pela proteção! A gente tem que ficar de ser, denunciar, chega de abuso infantil! Boa, Marcos, obrigado. Então, gente, esse é um pouquinho, acho que é uma ação final, quando a gente fala de mobilização, né? Não só o sensibilizar, e a ação final gerou isso, né? Gerou o andar pelo centro da cidade, o andar pelas ruas do Bom Retiro, colocando essas crianças realmente para expressar tudo aquilo que elas sabem e que as pessoas que estão assistindo tenham consciência de que elas estão preparadas, elas estão atentas, elas estão informatizadas, estão munidas de alguma maneira de informação para combater possíveis abusos, possíveis exploração. Eu vou passar para a Leide, aí a Leide fala um pouquinho, porque eu já entrar na parte do que é feito antes e como é feito a caminhada, mas eu vou deixar para a Leide. Eu não falei, mas eu sou formada em Educação Física, né? Então, sou supervisora técnica e também já fui educadora. Então, eu peguei esse comecinho, a primeira caminhada que a gente fez, do 18 de maio, ali com o Reinaldo. E o processo de sensibilização, a gente começa ali com as crianças, com os adolescentes, através de brincadeiras, jogos lúdicos, e até dinâmicas, né? Principalmente com os adolescentes, que a gente consegue entrar em papos até em questão de o que é um relacionamento, né? O que é um relacionamento? Ou eles compartilhar a partir dessa conversa que a gente traz, o que é o se proteger, o que é o colocar limites, como identificar o meu corpo possibilita de eu pedir ajuda, de eu saber para quem eu vou pedir ajuda. Então, a gente faz muito aquele, que acredito que vocês já tenham visto, o farol, né? Farol vermelho, verde e amarelo, que é essa questão do toque, onde é um toque que pode, um toque que não pode, um toque que eu preciso ficar em alerta, principalmente com as crianças,
A gente constrói bonecos, constrói desenhos que eles possam nomear as partes do corpo deles, que eles possam colocar o que eles entendem sobre aquilo. E foi interessante até, que eu tive até uma vivência, eu estava nesse dia, e eu falei para a criança nesse do farol vermelho, amarelo e verde, antes de falar onde era, eu perguntei para eles, onde é um toque permissivo? E aí eles foram trazendo, e para eles, qualquer parte pode, qualquer pessoa, não é qualquer pessoa, mas a questão dos pais, né? Ah, minha mãe falou para mim que só ela pode tocar aqui ou eu. Tá, então tem pais responsáveis que falam sobre isso. Então a gente também vai mapeando, vai vendo, vai entendendo quais são os contextos dentro de casa. Será que eles falam? Será que eles não falam? E durante essas atividades, esses jogos, essas provocações, essa ideia, essa questão de o que é isso, a gente também acaba recebendo muito, professor, isso acontece comigo. Nossa, fulano faz isso. E eles contam a história de outra pessoa também. Então, durante as atividades, a gente acaba tendo muito suporte da assistente social e da psicóloga também. Porque até para os educadores é um tema que traz um certo desconforto. Então, a gente trabalha isso com os educadores para eles conseguirem levar isso para as crianças e para os adolescentes. E aí a gente pede esse suporte com a assistente social, com a psicóloga, quando a gente vai trazer esse tema. E aí a gente faz toda essa construção ao longo das aulas, para daí a gente chegar nessa caminhada. Porque parece, é só falar Disque 100? Não, mas eles nem sabiam que o Disque 100 era uma possibilidade deles se protegerem, deles pedirem ajuda. Se eles não veem essa possibilidade dentro de casa, ou não vê no professor, porque o professor acaba sendo muito essa esperança. Vai lá contar para o professor, nossa, ele pode me ajudar. E aí, como a gente também faz essa escuta, a gente passa isso para os educadores. Qual é a escuta que eu tenho que ter? Como é o meu comportamento? Como eu direciono essa criança quando isso acontece durante uma roda de conversa? Qual é a ação que eu preciso tomar? E aí, a gente traz isso até nos nossos gritos, nas músicas, para que eles fixem como se proteger, para quem pedir ajuda, como eu coloco limites. Por mais que eu sou criança, eu sou adolescente, eu posso falar não. Nem todo mundo tem, ou melhor, ninguém tem direito a tocar o meu corpo, se eu não quero. Então, a ideia é levar eles para esse pensamento e para a criança de uma forma tão lúdica que ela consiga se expressar a partir disso e pedir ajuda. Então, as nossas aulas brincadeira, jogos, o esporte em si, dinâmicas, para conseguir trazer essa temática. Só que é um tema bem desafiador durante as aulas, e eu observo muito isso nos educadores, e aí a gente vai para essa ação, que aí é com a Lei. A Leide trouxe uma coisa muito importante, que talvez eu tenha esquecido de falar. A equipe do Projeto ECA, ela é composta de uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos uma psicóloga, nós temos uma assistente social, nós temos educadores físicos, estagiários, supervisor e coordenador. Então, todo mundo trabalhando junto. E, assim, uma ação dessa, a Caminhada Faça Barulho pelo 18 de maio, ela não acontece sozinha. Então, ela precisa do engajamento dos educadores. Ela precisa que o parceiro também participe, que é o mais importante. Eu não posso chegar lá e impor uma ação para um parceiro. Então, é no diálogo, é na proposta, é no trabalho da importância de cada vez mais munir essas crianças com ferramentas para que elas possam se defender ou saber pedir ajuda. Então, é tudo na base da parceria. E uma coisa que a Leide trouxe é um tema difícil de ser trabalhado, de ser digerido, e que nós também cuidamos desses bastidores. Então, o Instituto ele tem um termo de conduta de ética e proteção à criança, nós temos um código de conduta, participamos isso com mais frequência, né? Mas em 2023 fizemos formações com base nesse tema, justamente para tentar munir o máximo possível esses educadores, que
caso aconteça algo, caso venha uma denúncia, caso venha um desabafo, o que eu faço? A quem eu recorro? Eu vou investigar a criança? Eu sou um policial, eu vou investigá-la? Eu vou ligar para a polícia? Não. Então, existe todo um protocolo, existe todo um preparo, existe todo um cuidado que é feito com os educadores para que eles estejam preparados, para que caso aconteça uma denúncia, caso venha um desabafo de uma criança, saiba a quem recorrer. E aí também a importância da equipe multidisciplinar para fazer, ancorar esses educadores. Tá? Gente, acho que os últimos dados de 2023 apareceram no vídeo. 2024, nós realizamos novamente essa caminhada mais descentralizada. Nós fizemos caminhadas no bairro do Bexiga, aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. Fizemos a caminhada no centro, em direção à Câmara Municipal de São Paulo, que houve uma concentração numa quadra na Praça Kobayashi, que fica ao lado da Câmara Municipal de São Paulo, e fizemos também caminhadas no bairro do Bom Retiro. Então, a Mariana trouxe uma coisa, que a ação é realizada dentro do colégio. Depois eu vou perguntar para ela qual que é o segredo, ou qual que é o caminho das pedras para se entrar dentro dos colégios em São Paulo, porque nessa ação de 2024 tinha tudo acertado para fazer uma bela de uma apresentação dentro de um colégio. Quando a gente chegou na frente do colégio, não vai poder, com N desculpas. E aí a gente fez a ação mesmo assim na rua, entregando os folders para os estudantes que saíam da escola e para as pessoas que passavam na rua no bairro do Bom Retiro. Eu, sincero e honestamente falando, com todo respeito aos diretores de colégio, eu não sei qual a dificuldade, mas ninguém está ali para roubar o emprego de ninguém, pelo contrário, estamos ali para juntar forças, mas às vezes eu não sei qual que é a dificuldade. Gente, acho que é isso. Vou deixar aberto para o nosso bate-papo, para perguntas específicas. A gente conseguiu dar uma pincelada legal do trabalho institucional que realizamos aqui no Instituto Tecoporã. Obrigado. Obrigado, Ale. Só trazendo um dado, né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma epidemia. A cada 9 minutos, uma criança é violentada sexualmente. Então, e a gente também... Em Piracicaba, nós tivemos um caso bem emblemático, que a partir dessas oficinas e vivências, não só isso, mas o vínculo construído da educadora com as crianças possibilitou uma criança revelar aquilo que ela estava vivendo. E era uma criança pequena, foi um caso bem complicado, envolveu, né, denúncia, obviamente, seguindo todo o protocolo junto ao Conselho Tutelar, afastamento e proteção como protocolo principal, né, da vítima, e era um familiar, né? Então, é um tema muito sensível e que todas as organizações, de alguma maneira, que trabalham com criança e adolescente, vão precisar mergulhar, né? As lideranças, os educadores, todo mundo, o administrativo, todo mundo, assim. Então, quando a gente pensou nessa agenda aqui, enquanto redes, né, também, com o chapéu Redes Vidas Ativas, é muito com esse desafio mesmo, assim, de como que a gente junto, né, eleva e soma. Então, muito obrigado, Ale, por partilhar um pouco dessa experiência. Para nós é fundamental, assim, que todas as organizações, parceiros, né, possam dar as mãos. Então, pessoal, a gente tem aí agora o microfone aberto, ou se alguém quiser fazer também alguma pergunta, deixa eu ver se eu vou... Marcos, abrindo aqui as mensagens. Não sei se tem alguma pergunta. O Douglas já levantou a mão. Vai lá, Douglas. Eu vou trazer uma coisa que está me impactando aí já há algumas semanas e tentar conectar com o que vocês falaram, né? Talvez eu acho que boa parte de vocês acompanharam o caso da Bruna Oliveira da Silva, que era estudante da USP, né? Foi assassinada no Itaquera. A Bruna era minha orientanda no programa de pós-graduação. É uma menina periférica, né, que venceu aí uma série de barreiras durante toda a sua existência, né, ou seja, da sua infância, adolescência, ensino médio, alcançou ali a possibilidade de estudar lazer e turismo numa universidade pública, né, e concluiu o ano passado e ingressou no mestrado, prestou um processo seletivo, foi aprovado, e foi ceifada aí de continuar a sua rotina, né, a sua vida, educar seu filho de 7 anos, enfim.
Então, a gente que tem falado aqui de uma visão sistêmica, né? Quando a gente, obviamente, fica com essa visão de que as coisas estão todas conectadas, né? As falas de hoje, obviamente, trazem esses elementos. Quer dizer, se a gente não tiver juntando desejos, projetos, né? Entendendo que a gente faz um pedaço, e esse pedaço é, às vezes, pouco, mas sem esse pedaço também as coisas não viram, né? Os sonhos não se concretizam, né? A gente não consegue, como a Mariana trouxe aí a frase final, né? Da gente imaginar outros mundos, né? Então, é isso. Acho que se a gente pudesse conectar, reconhecer os projetos, tentar estabelecer essas conexões, né? De saber que às vezes a gente está meio sozinho fazendo uma ponta, mas tem muito mais gente fazendo outras coisas, né? A dificuldade que eu acho que tanto o poder público e a gente mesmo, como desses lugares que a gente ocupa, seja da educação, seja de intervenções educacionais não formais ou formais, enfim, a gente às vezes se sente muito só, né? Então também acho que esse espaço de troca é um pouco isso, né? Saber que a gente não está sozinho, tem muita coisa legal acontecendo, a gente dá visibilidade para essas ações, mas também tentar se conectar nos territórios que a gente está com outras ações, né? Porque de fato para mudar toda essa realidade que a gente não tenha, obviamente que é o caso da Bruna, né? Me pega mais porque era uma pessoa que estava próxima dela, mas como o Will falou, quer dizer, essas estatísticas estão aí. E se a gente olhar para todo dia para a estatística, a gente acaba nem conseguindo desenvolver nossos trabalhos porque é depressivo, né? Então, eu sei que todo mundo aqui faz algo, né, para mudar o cenário que a gente tem. Então, acho que se nos territórios, nos projetos, a gente conseguir arrumar tempo também para se conectar com, como a gente fala, né, com outras bolhas que estão ali por perto, tentando trabalhar com outras temáticas, a gente acaba potencializando, né, a nossa ação, né? Porque às vezes eu vejo, falando da própria universidade, que é o lugar que eu ocupo, né? Às vezes a gente, se deixar, a gente fica lá fazendo uma coisa muito isolada, né? Sai dos muros da universidade, você não está conectado com o que o aluno está fazendo para fora do muro da universidade. E é isso, né? O mundo está tudo junto e misturado e complexo e triste, né? Mas que bom que a gente pode ouvir experiências tão bacanas aí. A Mariana já sabe disso, eu sempre falo, eu sou fã desde que eu conheci Cidade Ativa, né? E bom ouvir um pouco mais aí da ação da Tecoporã, enfim, também que eu não conhecia. Então, que a gente consiga estabelecer conexões aqui, mas também para fora, né? Onde a gente está, nas nossas pequenas bolhas, pequenos territórios, que a gente se conecte com mais coisas que acontecem ali no movimento, né? Então, acho que isso também é uma perspectiva que desde o início aqui, quando a gente começou a se reunir, era o que a gente estava tentando fazer. A gente está fazendo um montão de coisa interessante, mas cada um no seu canto, né? E se a gente puder aproximar de vez em quando essas bolhas aí, eu acho que saem coisas legais também. Mesmo que seja só, não é só, né? Mas ainda que seja para renovar o espírito de luta, né? Acho que se vale a pena a gente seguir enfrentando as nossas causas. Se de vez em quando a gente puder se juntar, acho que é bem legal. É isso. Obrigado, Douglas. Desculpa não fazer nenhuma pergunta, mas enfim, acho que é um pouco trazer isso aí. Eu tentei também, como o Will fez, né, colocar os links das coisas que vocês foram falando, porque isso daí é um hábito que a gente tem para poder produzir o relatório, também depois mandar para quem não esteve presente, receber o e-mail e também quem possivelmente assistiu a apresentação aí. É esse o caminho aí. Valeu, gente. Obrigado pela compartilhamento aí das informações. Obrigado, Douglas. Esse caso que, nossa, a gente ficou estarrecido, né, com uma situação como essa. A gente falou aí no PROD, tem, acho que um mês, né, Marcos, sobre a questão do trauma, né, sobre esse trabalho da educação pelo esporte, como o movimento pode ajudar a gente a trabalhar com traumas. E a violência sexual é um trauma, né, então essa é uma perspectiva de uma ferida, né, num lugar do invisível, né? Então, isso afeta demais as crianças, né? Então, a gente começa a perceber em crianças pequenas uma certa ansiedade, pesadelo, né? Então, ou até um comportamento, digamos assim, da expressão sexual que é inapropriado, que não é para aquela faixa etária, numa criança até 6 anos, entende? Então, quando nós, educadores, estamos numa, né, assim, numa roda com as crianças, nesse dia a dia, a gente acaba se vinculando, é um ponto para a gente observar. Uma criança que já vai para uma segunda fase, né, ali da sua segunda infância, ela já começa a revelar o medo, né? Então, ela pode despertar até um comportamento mais agressivo.
também revelam-se ali pesadelos, né, dificuldades na escola, ela fica com aquele pensamento daquilo que está acontecendo. Então, e algumas acabam tendo um comportamento, pensando ainda na dinâmica do trauma, regredindo, né? Então, é algo que a gente pode observar. E no adolescente, né, eles podem deprimir, eles podem entrar, né, infelizmente, afetar o estado de humor com relação à depressão, isolamento, então, ideação e comportamento suicida. Então, também para a gente ficar atento, né, quando a gente está lidando com crianças e adolescentes, porque muitas vezes eles não conseguem verbalizar e a vergonha o toma e vão, digamos assim, muitas vezes até se autoagredir, se violentar, né, como uma maneira de falar. Então, a gente sabe também, né, quem trabalha com trauma, o quanto que o corpo imprime isso. Então, adoecimentos também acontecem. Então, é importante a gente investigar. E a vergonha é capaz de fazer até um adolescente fugir do mundo, fugir de casa, não conseguir lidar com isso, né? Então, e infelizmente o trauma é algo que ele impacta a gente, né? De tal maneira que ele é uma ferida que, se não tratada, e a gente tem dados sobre isso, né? Mais de 90%, né, dos agressores, eles também foram violentados. Então, o ciclo do trauma é um ciclo que, infelizmente, a gente já tem estudos também sobre isso, falando que ele é transgeracional. Então, é algo que realmente é um problema grave da humanidade. Então, só para dar uma reforçada nisso também. Luciana Toso levantou o braço aqui, a mão, é com você. Olá, gente. Muito prazer. Primeira reunião que eu participo aqui com vocês e estou encantada. Realmente é muito gratificante essa sensação, como o Douglas falou, de estarmos sozinhos, né? Eu acho que eu compartilho muito e é muito legal ver tanta gente motivada aí nos mesmos propósitos. Eu trabalho com um projeto de escape voltado para meninas e mulheres dentro da comunidade Heliópolis. Então, essa pauta para a gente é muito relevante. A gente também está em São Caetano do Sul. E é muito relevante esse assunto, nessa temática. A gente lida com situações de abuso com frequência, com percepções de situações de abuso com frequência. Muitas vezes as crianças não falam, as meninas não se pronunciam, mas a gente tem sempre essa percepção, né? E eu acho também interessante a gente tentar trabalhar, não sei, aqui no caso no nosso projeto, as mães muitas vezes acompanham as aulas das meninas. E eu percebo também que a gente precisa orientar essas mães, porque essas mães que elas estão ao redor, essa temática ela é muito delicada. Então, quando alguém ouve alguma situação ou percebe, a primeira reação é: nossa, meu Deus do céu, vamos fazer alguma coisa. E às vezes a criança escuta, isso assusta a criança. Ou o tal do, tem certeza? Foi assim mesmo? Então, eu percebo que essas mães também não estão preparadas. Então, a gente tenta conversar, orientar, e o que acaba acontecendo é que elas afastam essa criança que estava quase ali contando para a gente de uma situação, se recusa, né, se fecha, e aí a gente perde essa conexão. Então, assim, primeiro agradecer mesmo esse conhecimento, essa troca de ideias, muito importante, e até pedir para vocês se tenham dicas, informações, sugestões, materiais, que a gente possa também trabalhar com as mães, com os pais que acompanham as aulas, porque eu vejo a problemática maior nessas pessoas, quando eles ouvem uma história de uma outra criança que não está ali, não da família dele, mas dentro do projeto, o horror, né? O horror, lógico, é um horror. A gente sabe que é um horror, mas a maneira como você se comporta diante desse horror é onde você vai fazer a diferença na vida dessa criança, ou trazê-la para perto ou perdê-la de vez. Então, eu sinto um pouco de dificuldade, assim, de conscientizar esses pais e mães de ter esse tato quando recebem esse tipo de informação, sabe? E é isso, muito prazer conhecer todos vocês, alguns o William eu já conheço, Ana, e muito obrigada mesmo por essa troca, foi sensacional, gente. Valeu, Lu. E bom aí que você está se apropriando desses espaços, né, galera? Porque o Redes é aberto, viu? Vocês podem vir sempre, segunda a quinta-feira aí,
fica o convite. Leide, você. É você ou a Luísa? Agora eu não sei quem estava primeiro. Sou eu. Aí a Luísa Dale. levantou a mão depois. Então, o Will trouxe essa questão da criança, né, que ela se expressa. Mas tem a criança e o adolescente que não se expressa, aquele quietinho. Eu falo, esses são os alunos que eu paro para observar mais. Porque aqueles que não falam são os que mais estão sofrendo, não mais, mas eles não confiam em ninguém. Eles talvez até já tenham perdido ali a esperança ou a ver um adulto que possa o ajudar. Então, ele já desistiu daquilo. Então, meio que ele se entrega àquilo, de certa forma. Então, o nosso olhar também para essas crianças que estão muito quietinhas. Uma dica é até a questão do toque. Quando a criança tira o ombro, eu já fico em alerta. Porque essa criança, ela tem essa dificuldade do toque no ombro. Então, são coisas que eu vou observando, assim, na aula também. E, Luciana, sobre essa questão, né, da família, o mais difícil, eu acompanho muitas mulheres também que foram abusadas, e o maior desafio, se para um adulto é contar para a família, porque tem a vergonha, o medo e a culpa, imagina a criança que ela nem entende nada daquilo que está acontecendo. É pior ainda, porque é um adulto, o adulto tem esse poder e eu preciso ser obediente a esse poder para ser aceito, para ser reconhecido, para ser validado. E aí, eu tenho até uma pergunta para a Mariana, que apresentou, sobre essa questão dos responsáveis. Como vocês trazem a família? Porque a criança, ela não tem permissão de ser, ela precisa seguir a regra do adulto, do mundo do adulto. Então, quando ela se expressa, ela se coloca no mundo, nessa questão de brincar na rua, participar do projeto de vocês, e aí como vocês trazem essa sensibilidade às famílias? Como quebra essa armadura deles? Muito bem, Mari, com você. Beleza. Obrigada, Leide. Acho que só trazendo um aspecto também que eu até coloquei no chat, é que mesmo a gente fazendo projetos que estão mais relacionados ao espaço público, quando a gente vai fazer essas escutas com as crianças, a gente já recebeu um relato, assim, do tipo, com fulano aconteceu isso, né? Porque não tinha iluminação na rua. Então, assim, né, foi muito importante ouvir vocês para entender como que a gente pode se preparar e ir aprimorando cada vez mais esses processos para ter essa sustentação e essa firmeza para lidar com essa situação que é super delicada, né? Então, agradeço pelo compartilhamento aqui, para a gente é super valioso também. E sobre famílias, né? Um caminho que a gente tem encontrado, porque assim, a gente chega num território, a gente é desconhecido, a família desconfia, né, daquilo, muitas vezes. Então, uma porta de entrada, assim, tem sido as escolas, que a gente tem, né, entrado com as famílias através das escolas. Então, porque a escola, ela acaba sendo esse espaço que configura ali uma dinâmica do bairro e gera essa confiança, né? Então, tanto a escola com a gente, a escola com a família. Então, essas escolas pontes, né, que a gente chama, assim, para construir essas relações. Dentro do nosso processo de engajamento, a gente tem 3 grandes passos que guiam o nosso processo. E o primeiro deles é justamente a construção de vínculo. Então, é um primeiro momento em que a gente dedica mais tempo, e que muitas vezes é difícil de justificar em proposta, né, e tal, porque já quer a coisa acontecendo, mas a gente acha super importante, assim, ter essa criação de vínculo, essa cola, né, que a gente vai criar, digamos assim. Então, a gente, né, quando possível, a gente tenta participar de reunião de pais, de conselhos, que muitas vezes né, tem representantes, pais e mães que participam dos conselhos de classe, dos conselhos da escola, dos conselhos da escola. Então, é sempre através da escola que a gente começa a construir essas pontes com famílias para isso estar atrelado com as crianças, né? Muitas vezes a gente, ou por falta de tempo, ou por resistência mesmo, a gente muitas vezes não consegue chegar diretamente nas famílias, mas é através do trabalho com as crianças, também vinculado às escolas, né? Que fizemos isso na aula, fizemos aquilo na aula, ou tem uma entrevista ali para fazer com o responsável, né? Que faz parte do projeto como um todo. E quando a gente faz ações que estão vinculadas, por exemplo, à prefeitura, e que a gente não está trabalhando necessariamente com uma escola diretamente, e a gente vai ali conversar com aquelas crianças que estão no espaço público,
A gente primeiro sempre tem um termo de autorização em que, assim, né, menores de idade, a gente sempre vai precisar de uma autorização para foto, para registrar, desenho, enfim, né? Mas também a gente percebe que quando a gente está junto com uma instituição reconhecida, digamos assim, tipo a prefeitura, isso também traz uma carga de confiança maior com o projeto que a gente está fazendo. Então, ou com lideranças locais, né? Então, que geralmente são pessoas conhecidas e que já têm esse vínculo de confiança com o local. Então, sempre, antes da gente, tipo, vamos começar um projeto novo, a gente para, senta, a gente faz um mapa de atores. Quais são esses atores que estão aqui atuando nessa região? Quais têm o maior poder de influência, o menor poder de influência? Tem até um esquemazinho super legal, que acho que se chama matriz de influência de stakeholders, assim, que tem alguns modelos genéricos na internet, que dá para adaptar nas nossas realidades, assim. E aí, a partir disso, a gente começa a construir esses vínculos de confiança. Então, a gente não vai direto na família, a gente vai através de outros meios, né? E aí, até emendando um pouco na pergunta que o Alessandro trouxe, né, de como é que a gente chega nas escolas. Não tem uma receitinha mágica, mas... Primeiro, no nosso processo, dessa nossa caminhada, a gente percebeu que é muito importante ter uma direção aberta e que abraça o projeto. Porque já aconteceu da gente tentar fazer projeto e a direção tá assim, meio lá, meio cá, e a coisa fica difícil, fica travada, né? Então, acho que esse é um primeiro aspecto, assim, dessa direção ou a coordenação abraçar aquele projeto e a gente construindo junto com eles, assim. Claro, tem os tempos das escolas, os currículos são super inchados, e aí um cuidado que a gente toma também é de não demandar mais ainda da organização da escola. Então, muitas vezes a gente chega com propostas e mais nesse lugar de validar quando o tempo é muito curtinho ou quando é possível a gente vai construindo, vai lapidando, né, a proposta que a gente chega junto com a equipe pedagógica. E ter um ponto focal, né? Isso também a gente aprendeu muito, assim. Então, é um professor, é o coordenador, quem que é essa pessoa direta que a gente vai ter relação na escola? Então, a direção está ali acompanhando, ela sabe o que está acontecendo, mas a pessoa que a gente está ali no dia a dia falando é fulano. E a gente se adaptar também ao cronograma e ao formato da escola. Então, né, trazendo um exemplo assim do dia a dia, a gente gosta de ter as coisas organizadas por e-mail, por exemplo, né? Então, manda tudo. Com as escolas, geralmente é um grupo de WhatsApp. As informações vão ficar fragmentadas, mas aí depois você organiza, sei lá, num PowerPoint, numa apresentação, num e-mail, mas esse dia a dia, essa troca também a gente vai se adaptando conforme aquela dinâmica já acontece ali, né? Então, tentando também colar em atividades, em disciplinas que tenham alguma abertura para receber, né, aquela temática, aquele projeto. E a gente vai calibrando um pouquinho. Às vezes a gente consegue, né, nossa, toda semana, a cada 15 dias, conversar ali com os professores, desenvolver super junto. Às vezes é uma ação que a gente vai, é um dia, e vai ser aquela 1 hora, aquelas 2 horas que a gente vai ter para realizar aquela atividade. Então, flutua muito, mas acho que esses pontos de uma direção aberta e ter um ponto focal, assim, acho que é o ingrediente básico, digamos assim. Obrigado, Mari. Luíse Gomes. Oi, gente, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Luíse, faço parte do grupo União Arte e Cultura de Capoeira, aqui na Zona Leste, da região da Tiradentes. Meu apelido dentro do grupo é Fofinha. E eu comecei esse curso com o mestre Raça, do grupo Brincapoeirar, né? Ele tem esse projeto que leva para as escolas públicas, né? Ensinando os alunos a ingressar na capoeira de uma forma lúdica, né? Incluindo aqueles que têm deficiência, autismo, né? A gente tem também um colega na capoeira que ele tem autismo e se desenvolve muito bem dentro da capoeira. E o ponto que eu venho trazer agora, assim, participando dessa reunião hoje, é que uma coisa que eu vejo que ainda existe é que os adultos, eles não tratam as crianças como se elas tivessem opinião própria. Eu costumo dizer assim, que
desde que a pessoa, seja ela criança, adolescente, ela consegue raciocinar, ela consegue pensar, ela consegue determinar, eu quero isso, eu não quero isso, eu gosto disso, eu não gosto disso. Ela já tem uma opinião própria. Então, por que não deixar a criança ou o adolescente se expressar ali na hora, contar ou até mesmo dar uma opinião naquela hora, né? A gente vê muitos pais ou avós falando, isso é coisa de adulto. Você não pode falar porque você é uma criança, você não sabe o que você está falando, você não sabe de nada. Como que você fala que a criança não sabe o que ela está falando, que não sabe de nada? Para ouvir, é uma pessoa também que está ali conversando, que está ali falando, expressando. Às vezes pode falar, né, uma coisa que não tem noção do será que isso é certo, será que isso é errado, mas tá ali para aprender, né? Uma criança não sabe como que funciona a vida. Para isso que nós adultos estamos na vida deles, para a gente instruir e trilhar um caminho. Olha, eu sei que você pensa assim, mas na verdade é assim. Você falou isso, mas isso não é certo, isso não é legal. Tem que falar de um jeito assim que eles possam entender que tudo que eles falam, tudo que eles se expressam, não é coisa de criança. Não, a criança também é uma pessoa. A criança também pensa, a criança também sente. Então eu vejo assim, ainda hoje eu vejo muitos adultos tratarem crianças como se fossem seres inferiores. Não levar em consideração o sentimento da criança ou aquele gostar, não gostar da criança, sabe? Quando a criança fala, eu não gosto disso, aí fala, não, mas você vai comer. Eu não quero, você não tem querer, sabe? Tipo, eu vejo muitos adultos tratarem as crianças assim, vai fazer o que eu quero porque eu tô mandando, porque eu sou o adulto. Não, sente, conversa com a criança, explica. Por que você não gosta? Por que você não quer? Escuta, ouve e entenda o que a criança está mostrando ali para você. Muitas das vezes a gente ignora algumas coisas e é um sinal assim que a criança é um indício que a criança está mostrando e o adulto não enxerga por essa ignorância ou esse orgulho de ser superior. Eu sou superior à criança porque a criança não sabe e eu sei, eu já vivi. Então, eu acho que o maior aprendizado que o adulto pode dar para a criança é o saber escutar. Saber escutar e entender, vamos conversar. Por que você não quer? Explica para mim. E dependendo do que a criança falar, já dá indício do que está acontecendo na vida dela. Então, eu só queria deixar esse ponto de vista, assim, né? Que eu acho muito importante a gente tratarem as crianças e adolescentes como pessoas já, né? Que já têm opinião, que já têm uma vivência ali, seja pouquinho da vida dela ainda, tá começando a viver assim, né? Levar em consideração o que a criança tá falando, o que a criança tá mostrando, o que a criança tá ali, né? Querendo dizer e ser importante. Eu não posso falar nada porque meu pai, ou minha mãe, ou minha avó, meu avô não vai ouvir. Entendeu? Muitos pensam assim. Eu mesmo pensava assim quando era criança. Eu não vou falar com a minha mãe porque ela não vai me ouvir. Ela vai falar que minha opinião não importa. Obrigado, Luiz, por expressar aqui seu pensamento. A gente tem várias pessoas já saindo, que o nosso horário aqui termina às 11h30. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta final aí, bem rápida, objetiva, para a gente também ter um momentinho de alguns informes aí, certo, Marcos? Papo quente, assunto, né, com muitos desafios. Mari, a gente tem escutado sobre parques naturalizados, assim, né? Vocês, por um acaso, têm alguma solução, manual, dicas, enfim? Porque eu acho que muitas organizações estão inseridas em contextos periféricos
e criar esses espaços de expressão das crianças, até que a Luíse trouxe para a gente, né, de escuta, passa pelo brincar livre, né? Passa por a criança exercer a autonomia, exercer ali a sua potência, e a gente sabe que o corpo, ele cada vez mais vem sendo trancado em telas, né? E quanto mais a criança, dentro desse universo, criado por narrativas de plataformas, ela pouco se expressa, né? Ela acaba entrando nesse, eu não sei se é um buraco ou se é nesse mundo talvez limitado, né? De onde programadores determinam o que as crianças jogam, o que elas falam, o que elas brincam no mental. Então, se você pudesse trazer alguma coisa para a gente aí, alguma dica sobre isso, Beleza, Will, obrigada pela pergunta. Vou resgatar aqui o guia, né, que eu comentei com vocês do Comunidades do Brincar, que lá tem várias estratégias, não vou lembrar de todas, assim, de possibilidades, justamente quando a gente não tem espaço, por exemplo, para fazer um parque, né, o que a gente faz? Então, a gente tem, assim, começado a levantar o questionamento, né, o que são espaços naturalizados? Como é que a gente pode trazer isso se a gente tem ali um resíduo de via? Né, que é aqueles canteirinhos que ficam ali, como que esse cuidado também, essa segurança para a criança. E aí também tem um outro ponto que é, muitas vezes, quando a gente tem espaços de brincar na cidade, eles estão dados. É o escorregador, é o balanço, é um brinquedão lá. E isso não permite esse brincar livre, porque já é o brincar condicionado. Né? Então, cada vez mais, a gente tem olhado assim, quais elementos que são versáteis, que para a gente é um caixote, mas para a criança pode virar um castelo e o que mais for, né? Então, como que a gente pode, claro, dependendo da faixa etária, precisa de contornos maiores ou menores, isso também a gente vai equilibrando conforme as ações, né? Mas o que é esse naturalizado, né? O que é esse estar do lado de fora? O que é, por exemplo, na ação do Rua de Brincar, a gente teve uma ação de plantar mudas. Tinha uma pessoa lá da comunidade que ela vendia mudas e a gente comprou dela mudas para que as crianças tivessem esse contato com a terra, depois levar para casa e cuidar. É uma coisa assim, miúda, entre aspas, né? Mas é assim, aquele cuidado com a terra que a gente precisa mais do que nunca desenvolver, né? Então, assim, e parques naturalizados, que foi o termo que você trouxe, a gente não tem uma experiência. Aí eu aconselharia vocês darem uma olhada no Instituto Alana, que eles têm bastante projetos, eles estão bastante focados nisso também, mas eu acho que é cada vez mais a gente entender, né, o que a criança já é, o que aquela faixa etária, qual que é o salto de desenvolvimento daquela faixa etária e adultizar cada vez menos, assim, que acho que a gente tem um pouco dessa adultização, né, quase que às vezes natural, entre aspas, né, de querer dar esses limites, esses contornos muito rígidos. Então, acho que é sempre voltar para esse repensar, né? Então, isso aqui que eu estou fazendo, está direcionando muito o que essa criança pode fazer com isso ou está aberto? Então, acho que é uma pergunta que a gente sempre se faz, assim, nas nossas ações. E olhar para, né, no próprio guia, assim, a gente tem estratégias que são mais complexas, digamos assim, que aí envolve mesmo obra, poder público e tal, até questões que, assim, vamos se juntar aqui, vamos entender quem da comunidade está afim, vamos fazer um grafite, vamos fazer uma pintura, né? Vamos transformar esse espaço. O que você quer? O que você quer? O que você pode doar? O que o outro pode doar, né? E reunir mesmo, assim, toda essa potência que tem, né? Acho que é um pouco desse lugar, assim, da gente... E, claro, acho que sempre está se atualizando, né? Do que está saindo de novo, assim, sobre esse nosso conhecimento, né? Do que é uma criança, do que é a infância na cidade. Então, o que é essa cultura da infância na cidade, né? Que esbarra também questões de privilégios, né? E as desigualdades sociais. Então, são muitas camadas quando a gente olha para o brincar livre. Maravilha, muito obrigado aí por trazer essa reflexão. Bom, pessoal, já estamos partindo para o final. Gostaria de saber se tem algum informe. Acho que já ficou um informe aí nos assuntos, né, Aninha? Sim, temos um informe muito importante, um convite, na verdade, para todos vocês, né? Nesse ano a gente tem a 7ª Semana Internacional do Esporte pela Mudança Social. Ela vai acontecer de 24 a 26 de junho, mês 6.
e vai ser lá na USP Leste. O professor Douglas, que estava aqui com a gente, que nos apoiou, né, para a gente conseguir organizar o evento lá. A gente vai falar aí de diversos temas, né, conectados com nesse grande guarda-chuva do esporte para o desenvolvimento humano. É um evento que é gratuito. Deixa eu colocar o link aqui para vocês no chat. E aí aqui vocês conseguem ver direitinho a programação para cada um dos dias e conseguem se inscrever também. E aí, pessoal, além de convidar vocês para estar com a gente no evento, eu também queria pedir para quem tiver outras pessoas, outras redes, né, que vocês acham que podem se interessar num evento como este, queria pedir para que vocês também convidem, né, encaminhem o link, divulguem para as pessoas se inscreverem. É sempre um momento muito rico, a gente troca muito, é também muito divertido, né? E aí a gente espera que vocês possam participar com a gente, que a gente tenha um evento aí lotado para conseguir discutir aí sobre esse tema que é sempre muito importante. Obrigada. Obrigado, Aninha. E é um evento para envolver equipe, time de coordenação, time de supervisão, educadoras, educadores, assim, até parceiros. Então, uma grande oportunidade também da gente trocar ideia, né? Num ambiente, né, da universidade. A gente está levando um evento para a Zona Leste de São Paulo. Acho que é muito simbólico, né? Ocupar um território, ocupar uma universidade com essa agenda de trabalho que é tão importante e necessária. Obrigado, Aninha.